Então, uma farmácia. Opa, começou a gravar. Só falar, hein? É, eu não sei se no Zoom, é que faz muito tempo que eu não uso o Zoom, de repente tem alguma opção de gravação automática, ou seja, você iniciou a reunião, começa a gravar, não tem isso? Ah, deve ter, cara. Que eu só usava o Meet, agora que eu tô usando o Zoom. Comecei É, com esse programa aqui. Eu legal. tenho que fuçar nele. Deve ter. Quer ver? Deixa eu dar uma pesquisada aqui rápida. Aí eu perco o raciocínio. O que que eu estava falando? IDH. Eu não posso mudar. Não, Ah, você estava a gente tem falando, uma não, é uma Aí, farmácia. aí tem uma Eu farmácia dentro sei. da gente. Então, assim, atividade física, você fazer o bem, você não desejar o mal para o outro, mesmo que o outro te prejudique, você abraçar, você amar as pessoas. Aí você vai lá, serotonina, endorfina, dopamina, né? O vício, parou para a questão do vício, né? Em relação à dopamina, mas claro, como o próprio Paulo Marçal diz, dopamina boa, né? Não dopamina ruim. E você constrói isso dentro de você, porque se você se deixar levar por remédio, tem gente, eu conheço gente assim, que eu vejo falar assim, pessoa que toma remédio para dormir, cara. E assim, indiscriminada, não é assim, porque é indiscriminadamente. Eu tô com, tô aqui um remédio, eu tomo um remédio, tô aqui. E o cara vai e toma um remédio. Eu não aceito tomar um remédio para dormir. Se eu quero dormir, sabe o que eu faço? Eu vou na academia e pego uma hora de esteira e arrebento, cara. Quando eu chegar em casa, eu Só o apago. pó. É, então, assim, é uma loucura o que a sociedade, porque os caras estão atrás, né, de atalho mesmo, de remedinho. Então, a gente conhece um monte de gente, por exemplo, da geração dos nossos pais, são hipocondríacos. Sim. Minha mãe mesmo, ela não é aquela hipocondríaca, mas ela, qualquer coisa, toma um remédio tal, toma não sei o quê. Eu falo assim, a senhora não é médica. Não, tomei, não, a senhora não é médica. Então, a única coisa que eu aceito tomar, a não ser que, claro, se eu tiver um problema, que eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, minha saúde é de ferro. Nunca tive e tal, fiz check-up agora, tudo perfeito. Mas a que eu aceito tomar é o de Você Corona, tá com quantos anos, Cristiano? 45. É mais velho que você, viu, velho? Hã? Achei que ele tinha Mais os trinta velho, e mais três, velho pô. que Achei que ele tinha os trinta e Como? três, é, 32. Todo mundo fala isso. Não sei se ele fala por educação ou se é Ah, você é verdade. parece ser jovem mesmo, parece ser mais jovem que eu. Eu tenho conhecido. Você também não parece ter 43. Então tamo junto. Eu tenho. O Gilberto só parece ter 61 porque ele tem a barba branca. Se não fosse a barba branca, ele ia parecer até 50, 51, 52. É verdade. Aliás, ele nem parece ser 71, mas o que denuncia ele um pouco Que é a cor chato. da barba, né? Que Olha a a minha barba. gente Todo branco já. coloca. é. Então, mas para você ver como que a coisa anda doida. Aí você vai no salão e o menino fala, o cabeleireiro comenta que durante a semana ele tinha feito umas 3 ou 4 pinturas nos cabelos, nas barbas, para ficar branco. vai ficar De branco. jovem para ficar branco. Não, mas na verdade, a barba branca, o cabelo branco é bonito. É bonito, cara. Eu Você acho. pinta por quê, então? Eu acho muito Não, estiloso. Você eu, pinta na por quê, minha, Cristiano? Hã? Por que você pinta, então? Não, eu não pinto. Porque- Eu não pinto. Eu tenho uns fios brancos assim e tal, Genética, né? mas não pinto. mas é só para complementar. Você vai falar mais alguma coisa, Cristiano? Senão Não, pode falar. só para aproveitar o que você falou de farmácia, eu falei para vocês que não ia poder, apesar que eu ia estar, não, se a reunião fosse à noite, aí, na realidade, eu dormi agora há pouquinho, 1 hora, umas 2 horas, porque eu cheguei ao amanhecer, não consegui, não dormi, fui atender umas urgências, e nem almocei até agora ainda. E aí eu fui, a minha produtividade na a hora de assistir a aula não foi a mesma, foi direto, né? E eu percebi
mesmo assim, não deixei de perceber a profundidade que foi a questão da aula, né? Sim. E gostei também de uma tabela que o Leandro mandou, só que eu, vou ser sincero, que eu não tive condições físicas de estar respondendo, né? Assim, se concentrando e me atendo a estar fazendo. Mas o que aconteceu antes de eu assistir aqui, eu estava ouvindo, eu sigo um yoga indiano. Se eu mandar o vídeo para vocês dos 10 minutos que ele fala a respeito do nosso posicionamento, você vai falar que ele conversou com o Pablo. Você está entendendo? Todo esse processo que nós estamos falando, e ele ainda divide que se nós atuarmos em quatro ah, fases, quatro sentidos na nossa vida, você vai ter a possibilidade de acontecer o que nós vimos hoje pela manhã, quando o Pablo fala de procrastinação, mas ele faz todo um trabalho de reconstrução para que a gente possa sermos produtivos, né? Temos a riqueza, mas não a riqueza financeira só, uma riqueza embasada de um crescimento como um todo. Então, quando você fala que nós temos uma farmácia, na realidade nós temos as nossas capacidades. Ele ainda brinca, esse indiano, ele fala o seguinte: o problema todo é que nós recebemos esse corpo, mas a gente não recebeu, como é que chama? Tudo equipamento que você compra, que vem, não veio ensinando como é que faz. Manual. Não veio, a gente não aprende a usar esse manual. Então, o que você está comentando, e o que o Pablo comenta e outros falam, é um manual que o ser humano ele atinge dessa forma. E ele usa os mesmos princípios, só que ele acredita em Shiva. E ele fala as mesmas coisas, os mesmos processos. De você se posicionar, de você imaginar, de você ter coisas boas, de você focar num determinado tema e você ir a fim de resolver aquilo e viver aquilo como se já fosse real. Não tem nada com a fé cristã nesse sentido. Mas eu estou dizendo para fortalecer a tese que você levantou de que nós somos como uma farmácia. Não, nós não somos, nós somos mais do que uma farmácia. Nós somos o fabricante do medicamento, nós não vendemos só remédio. E a gente ainda tem capacidade de diagnosticar também o que a gente está passando. Agora, vai do conhecimento do manual do ser humano, que é o que nós estamos aqui, dentro da nossa cultura ocidentalizada, você está entendendo? Aprendendo os mesmos princípios que o cara comenta. E ele ainda fala, o indivíduo que se posiciona crendo num ser superior, num criador, tá? Ou Shiva, ou Buda, o processo, eu não estou desfazendo a nossa fé, eu só estou dizendo que existe esse manual. Manual E humano, por né? isso que humano, e por isso que acontece coisas com quem tem a fé cristã e com quem não tem a fé cristã com relação a esse processo de desenvolvimento, vamos usar um termo de desenvolvimento pessoal, essa riqueza pessoal. Né? Então, E o pior, isso... e o pior é que, além de não vir com manual, o sistema ensina a gente que o manual é outro totalmente oposto para atender os interesses deles. Na realidade, o que nós temos são pessoas que conhecem esse manual, são pessoas que conhecem o manual, mas ao invés de ter o uso de uma maneira alvissareira, de uma maneira em que você procura passar isso para que haja o crescimento dos outros, sem focar naquilo que é o interesse só da pessoa, eles usam o mecanismo de conhecimento do manual do homem
para levar ele a atuar de uma forma que o beneficie, ou que um grupo seja beneficiado dessa forma. E o problema todo é que, mesmo quando a gente recebe essas orientações, a gente não tem, às vezes, a capacidade de detectar o que eu estou comentando. Por isso que a gente precisa ser muito respeitador com relação ao que você é passado para você, mas você sempre precisa fazer igual o Pablo orienta. Você precisa ter a sua posição e avaliar. Avaliar de onde provém tais informações e os resultados. E o próprio Ou Pablo, ele é seja, um conjunto dessas coisas, né? Você pega, sim, não ele sei se vocês já viram sim, o Bob Proctor. Conhece o Bob Proctor? sim, com certeza. Eu conheço o Alcotes bem antes de conhecer o Pablo, com relação Não, e às você coisas que pega, ele se você vê a semelhança das coisas que o Bob Proctor traz para o que o Pablo fala, é muito, né? Muita coisa. Então, o Bob Proctor, ele é meio que escondido aqui do Brasil, né? De uma galera, esses caras não falam dele, mas ele é meio que todo mundo pega um pouquinho dele. Bob Proctor, é igual o Anderson Silva, né? Lutador. O cara foi aprender todo sim, tipo de luta, cara. Aprendeu uma porrada de luta lá, assim, para quê? Para ele ter um bom desenvolvimento no ringue, né? Então, acho que o Pablo e a gente também é uma conjuminação, né, de informações que a gente capta, de ideologias que a gente pega e entende, traz aquilo que é positivo para a gente, descarta aquilo que não serve, e assim a gente vai evoluindo, né? E o Pablo, ele traz esse conjunto de coisas, né? Por tantas pessoas que ele já modelou, tantas coisas que ele já fez, né? Que ele já destravou, ele traz isso pra gente de uma forma mais completa, né? É, como você não, falou, muitas pessoas conhecem esse manual. Umas usam para te escravizar e outras usam para te libertar, te ajudar na libertação. e é o que ele comentou, ele já também comentou, eu já falei do livro, por exemplo, da filosofia, que aí você pega o próprio Sócrates, você pega o próprio Platão, o próprio Aristóteles, e eles têm as escolas filosóficas deles. E isso vem antes da própria medicina, da própria existência da medicina, porque depois é que passa a existir essas coisas. Mesmo lá, quando ele falou da questão do próprio Salomão, numa dessas aulas que a gente fez, dos 24 sábios que ele pegou, com 12, 24 ou 48, ele pegou as várias habilidades das 12 tribos, é isso mesmo, as 12 tribos, para poder ele ripar, como foi o nome que ele utilizou, Sim. né? Ripar esse aprendizado. Então, você tem, hoje mesmo, que ele valorizou o brasileiro, o corredor ultramaratonista lá, ó, de Sim. resistência. Então, são características que muitas vezes o indivíduo, e mesmo essa condicionante que está o Pablo nesse momento, são pessoas que também enraizou, primeiro criou toda uma raiz, enxergando aquela situação lá longe e que conseguiram depois galgar essa possibilidade de estar demonstrando a capacidade que tem o ser humano, né? Porque sempre a gente era orientado, por exemplo, a definirmos a nossa atuação sendo especialista em uma área. Essa era a orientação da minha época Sim. também. E hoje você vê que tem que ter habilidade. A própria Dani comentou, né, que ela é advogada e atua em outras áreas. Então, abre a mente para você também ir por esse caminho. Você se especializa hoje em dia em uma área e você abre o leque, né, para outras áreas. Você tem que conhecer um pouco de tudo. Você ser o tal do Uhum, generalista, né? uhum, E hoje Porque falando sobre... Pode falar, Cristiano. essa questão do generalista, né? Muitos anos a gente escuta muita gente falar assim, não, você tem que ser especialista, é, e não sei o que, não sei o que lá. Só que eu acho que tudo tem seu lado luz, seu lado sombra. Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Não tem uma coisa certa, né? Tem a lei lá sim. do Cabalon, que é a lei da... Enfim, fugiu o nome. Mas
cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, senão o sistema não funcionaria, o sistema que eu falo, o mundo. Então, se todo mundo fosse empreendedor, não teria como o mundo andar, porque teríamos empresas de uma pessoa só. Todo mundo é empreendedor, todo mundo tem sua empresa. Então tem que ter as pessoas com seu perfil de eu quero segurança, então empreender não é para todo mundo, né? Apesar de o Pablo estar incentivando o máximo de número de pessoas a empreender, e tá legal. Peraí, deixa eu perder o raciocínio. Eu estava falando antes do. Isso acontece muito comigo, tá? É normal. É o Eu mudo de TDAH, já. assunto e volto. Você falou que é o TDAH. Eu acho Você, que é. você Eu acho que é. fortaleceu o que eu tinha comentado da questão das especialidades, né? Não, é especialista e generalista. Você tentou Então, lembrar o nome do processo e acabou não se lembrando, e aí tentou desexplicar o eu com essa entendimento. característica de TDAH, eu sou muito mais generalista. E tem gente, cara, que especializou numa coisa, só faz aquilo o dia inteiro, tal. Eu passei hoje, eu caminho aqui, né, em Arujá, e tem um cabeleireiro que corta. Arujá é onde, Cristiano? é, Você conhece São Paulo? Não, eu só tive algumas vezes, só sem. Já desceu em Guarulhos, no Já, já. aeroporto? É 20 É o minutinhos lugar do que eu mais aeroporto. fui aí de São Paulo. 20 minutinhos do aeroporto internacional de Guarulhos. E indo Ah, pela tá, Dutra, sentido Rio de Janeiro. É pertinho entendi. do Leandro, Do lado da minha Ah, casa tá. aqui, praticamente. do lado da casa do É, Leandro. Aí tem um cabeleireiro que ele cortava meu cabelo, vai em 2003, então ele já tem 20 anos que ele cortou meu cabelo, então ele tinha antes, então ele deve ter uns 30 anos, entre 20 e 30 anos que ele corta o cabelo. E, cara, o cara só faz aquilo. Há 30 anos. Ele é um especialista em cortar cabelo e cuidar da vida dos outros, né? Porque todo mundo que passa, ele tá cortando e fica olhando. Eu passo, todo mundo. Quando ele cortava meu cabelo, que eu parei de cortar com ele, ele demorava, pra você ter ideia, umas 2 horas para cortar meu cabelo, 1 hora e meia, eu ficava entediado. E meu cabelo curto. E aí, tipo, um cara especialista, né? Então, não sei qual é o certo, qual é o errado, né? É Acho que não, difícil, não tem mas certo e eu errado, né? adoro ser generalista, cara. Então, eu vejo um perigo no generalista e um perigo no especialista. Sim, Especialista em uma área só, né? Ele corre o risco de um dia essa área aqui começar a minguar e ele ficar sozinho ou sem sim, alguma outra coisa. O generalista, ele ser raso em tudo. Quando o sim. generalista ele é raso em tudo, ele não é bom em nada, então ele acaba não fluindo na vida dele. Então, eu acredito que você deve ter uma especialidade, uma área de especialidade, e buscar outros campos de conhecimento onde que você consiga saber um pouquinho de cada coisa, para você avançar na Sim, vida de uma forma mais concisa, né? sim. E como diz a astrologia, tudo tem seu lado luz, tudo tem seu lado sombra, né? Então, assim, são escolhas que as pessoas fazem e vão se adequando conforme a sua vida, a sua. Você quer ver o cara generalista, ele tem esse problema de procrastinação no maior grau, porque eu sou Sim, generalista. Então, assim, você acaba conhecendo um monte de coisa. E na hora de aplicar esse monte de coisa, você vai postergando, porque você não vai focar numa coisa, não foca na outra, não foca, você fica jogando para um lado e para o outro e não faz o que tem que ser feito. Então, essa aula de procrastinação, ela cabe muito bem para os dois, né? E isso aí é um defeito, não de fabricação, né? Mas que é pego no meio do caminho, dessa tal da procrastinação, que ele falou que é a arte de deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Então, a gente acaba procrastinando muito, principalmente essa questão de quem é generalista, né? É algo muito... E a procrastinação, cara, ela tá ligado com tudo isso que a gente já viu aqui, né? E vai te levar para o buraco todo dia. Quando você procrastina, você acordar, de fazer um exercício, como você falou, né? A gente é uma farmácia. Então, imagina, você não indo fazer exercício, você não cuidando da sua saúde, você não trabalhando, você deixando projetos de lado, você é um dos pontos da pobreza, né? A procrastinação. Você sim. sempre vai deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje e você nunca vai concluir nada na sua vida. Você vai ser mas sempre você, buscando alguma coisa, nunca vai ter êxito. mas você vê que eu percebo que o intuito do padre, mesmo do próprio
indiano que eu falo e de outras pessoas quando você vai fazer a leitura, é que a gente fica atento às coisas que a gente faz, mas a gente não dá uma atenção ao processo de como a gente faz as coisas. Porque se a gente aprender o processo de realizar as coisas, elas vão ser diferentes, alguns mínimos detalhes técnicos para que você possa exercer determinada função diferente da outra. Então, se a gente conseguir criar pegar os drives, como fala o Pablo, se você tem uma mentalidade já definida, como realiza todo o processo, aí você consegue pegar os drives com mais facilidade a respeito de outras coisas. Você sendo generalista, eu imagino que você tenha uma facilidade para detectar o aprendizado das outras coisas. Só que você, às vezes, não tem o processo de aprofundar um pouco mais a respeito daquele tema. É isso mesmo. E aí você, às vezes, também não tem uma capacidade de definir qual o foco que você vai enfatizar para aquela etapa. Tanto é que hoje ele fala, e aí entra aquilo que a gente passa a ter um conhecimento maior, porque além da existência do nosso comportamento individual, nós temos dentro do manual nosso essa situação que ele pregou dos processos, dos anos, o que representa cada ano, ciclos nesse sentido. Além dessas questões de ciclo, você precisa estar atento, não que isso tenha interferência, mas ele ajuda a você detectar qual a sua tendência a fazer determinadas coisas, como quando você comentou a respeito e ele fala da interferência da Lua, da interferência do Sol, da interferência que interfere na maré, interfere em tudo. A gente que tem uma formação cristã, por exemplo, você não dá importância a uma astrologia, você não dá uma importância a uma astronomia nesse sentido. Não que você não, muitas vezes não respeite, mas você não põe isso como prática da tua atuação. Você não coloca essas questões igual agora, que a gente vem desenvolvendo boot, que a gente vem desenvolvendo visualização, que a gente vem trabalhando isso, aí você foca numa questão de uma oração, e muitas vezes esses detalhes de oração, ela não é expandida a maneira da gente atuar. A prática disso. Né? Eu estou dizendo, talvez, pela minha vivência que eu tenho dentro do cristianismo. Então, esse outro aspecto, a gente acaba criando barreiras que nos dificultam. Quando ele fala da questão que a mãe nos traz uma certa a questão da insegurança, você está entendendo? Que sempre está focado, que o pai é uma questão da escassez, que ele comentou, está mais atrelado a isso, e esses exercícios que ele vem forçando a gente a fazer, e esse que nós estamos fazendo agora, por exemplo, que aqui eu considero que nós estamos conversando, estamos transbordando e estamos nos exercitando. Né? Então, essas são as possibilidades da gente poder se comportar e atuar de uma forma diferente, sabendo se portar com uma vibração de frequência que possa trazer resultados positivos. E o Pablo coloca como mecanismo de avaliação de um indivíduo os resultados que esse indivíduo traz. Então, eu acho que aqui nós estamos aprendendo a trazer resultados positivos. A finalidade maior é essa. É o crescimento diário, né? A gente pega esse aprendizado, aplica, vai crescendo, e esse movimento que a gente faz aqui, ele traz essa exposição, né? De um pensamento, de outro pensamento, a gente junta toda essa ideia aqui e sai daqui não com a solução para a sua vida, mas pronto para vivenciar algo novo, né? Porque se nós víssemos, cada um vê a sua live da sua casa e não tem essa conversa depois aqui, ela já é rica. Não estou falando que não, mas ela ganha riqueza aqui.
ela ganha robustez, né? Ela ganha força aqui dentro dessa conversa. Acho que é muito importante a gente aplicar o segredo, cara. Porque imagina, a gente está conversando aqui sobre procrastinação. Aí a gente procrastina de fazer o exercício da procrastinação. Lascou tudo. O Jerônimo Telme, uma coisa assim, não lembro o nome dele. Ele fala Temel. que... Temel. Isso. É. Ele fala que ele é o maior procrastinador que existe. E ele fala que o melhor modo de você vencer a procrastinação é procrastinando a procrastinação. Toda vez que você vai procrastinar, você fala, vou deixar para procrastinar depois. Vai procrastinando e vai fazendo, vai fazendo. Então, você vê, um cara que ele fala que ele tinha super problema com procrastinação, é um cara que é um dos líderes, né, nessa área de ensinar como você sair disso, né? Então, é um cara que é a referência nessa área de procrastinação. E o Pablo trazendo essa planilha, eu sentei com a minha esposa e com meu filho aqui, a gente fez, né, um desenho da família aqui, tudo certinho. Eu já tinha feito, né, mas eu fiz com eles hoje. E você começa a olhar os anos anteriores e fala, cara, encaixa certinho, né, na situação que você estava naquele ano, na situação do ano anterior, na situação desse ano. Eu falei, cara, eu tô lascado, porque agora eu vou entrar no ano de serviço, eu vou ter que quebrar pedra o dia inteiro, praticamente. Então, eu tô recomeçando, realmente encaixou, porque eu tô recomeçando uma empresa, eu tô recomeçando uma nova área, e a gente vai olhando para trás e fala, cara, encaixou certinho. E esse negócio do ciclo, ele funciona. Eu expliquei para meu filho, né, ele tem 12 anos, está no ciclo, no exponencial, e realmente é isso, ele está na fase de crescimento, desenvolvimento, está crescendo muito, é uma visão diferente, vai entrar daqui a pouco num novo ciclo, e isso traz uma clareza para a gente, que a gente começa a entender onde a gente está. É aquele ditado, se você não sabe onde você está, né, você não sabe nem para onde você vai, né, qualquer caminho lhe serve. Então, essa planilha aqui, ela traz uma riqueza para nós entendermos, assim, o ano que a gente está, o caminho que a gente está e por que está acontecendo certas coisas, cara. E a gente fez que é besteira isso aqui, e ele explicando biblicamente, né? Até dentro da planilha, não sei se vocês viram, tem os textos básicos que ele traz, né? Com referência àquilo ali. E explicando dessa forma, os ciclos da vida também, que ele fala que é a inocência, né? Que é Adão e Eva, que é a fase de aprender, que é o primeiro ciclo, trazendo na história, né? A consciência, que é a dispensação bíblica, né? Que é a arte de servir. O governo humano, que ele fala até de Nimrod, a Torre de Babel, que é a aliança que Deus faz. A lei, que quando o homem começa a errar, ele vem com a lei, e é a oportunidade do homem se acertar. As profecias, né? Que é a perseverança. A graça, que é com Jesus Cristo, exponencial, que dá a exponencialidade do reino. E o reino milenar, que é o desfrute, né? Então, ele traz essa visão total do ciclo da vida, trazendo para a história bíblica e traz essa planilha para a nossa vida no dia a dia, né? Nossos anos, ciclos de 7 anos aqui, cara. Eu acho isso aqui incrível. Eu gosto de planilha, né? De planilhar tudo, então, para mim, isso aqui é sensacional, né? Não é algo que é descartável, né? É o que vai fazer sentido para a gente se a gente começar a entender ela de verdade. Por falar em procrastinar, eu já te mandei um negócio do Zoom aí para você. Eu vi. Eu procrastinei te agradecer. Obrigado, cara. Tamo junto. Só para reafirmar o que você falou aí, Leandro, e aí eu gostaria depois que se você continuasse estendendo a explicação da aula de hoje. Confesso que não foi o melhor dia produtivo para mim, no sentido de captar o que o Pablo estava passando. Então, eu gostaria de aproveitar e eu acho que o Cristiano assistiu, Cristiano, a A aula aula de de hoje? hoje? É, Sim. sim, né? A Graziela também? Acho que ela não Mas está não, ouvindo. eu não tô, Não. não, eu não tô no programa. Não, então, por isso que eu ia pedir, que eu estou mais ou menos na situação da Graziella. E aí depois você passar a explicar assim, com mais detalhes, e que vai poder nos auxiliar já na hora de fazer, no meu caso, fazer o exercício, e no caso da Graziella, que acrescente, assim, nós estamos dizendo as nossas experiências, mas dizer a experiência que o Pablo passou ali também, para a Graziella ser agraciada com essa. Eu vou te Com passar a essa aula, Gabriel, Gazela. Eu vou te passar a aula para tá? você assistir também, vai facilitar muito. Obrigada. Aí, voltando ao meu guru, ao Sadhguru, ele fala, eu aprendi isso que o Pablo está falando, e aí eu relembrei o que ele ensinou, que dentro dessa cultura eles têm maneiras diferentes de ver essa fase, e coincide os anos que ele fala de transformações, que vai bater mais ou menos essa época
que seria o sétimo, que seria o do... Qual é o último? Qual o nome que ele deu ao último, no sétimo ano? Reino milenar. Eu não Desfrute. entendi. Desfrute, né? Desfrute. Desfrute. Reino milenar, Então, desfrute. ele comenta mais ou menos que na cultura deles, eles começam a contar fase com 8, 16, 32, 64, 60. Então, são fases em que o indivíduo tem a possibilidade de fazer uma grande mudança na vida dele. Não é diferente do Pablo, por exemplo. Talvez ele explicando de uma maneira e o outro explicando de uma maneira. Então, isso também faz parte do manual nós cristãos, mas avaliado como um manual humano, que eu estava comentando, relembrando o que eu falei para o Cristiano, no sentido da farmácia, no sentido do nosso manual. Então, ele coincide nesse aspecto. E ele falou muito. Hoje o tema foi todo baseado nessa questão dos 7 ciclos, né? Falou muito sobre isso. Ele deu menos ênfase na questão de procrastinação, né? Procrastinação a gente já sabe que é o deixar para fazer depois o negócio. Mas o porquê que nós fazemos isso, né? Porque nós não entendemos onde nós estamos. Porque não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Por isso que ele bateu muito nessa questão dos 7 ciclos. Que a gente entender o ciclo que a gente está vivendo hoje e a gente não fica batendo cabeça, porque imagina que você está num ciclo de aliança, e eu falo que isso foi muito forte para mim. Aí são várias questões, né? Na empresa, eu estava no ciclo da aliança ano passado. E para mim, foi o ano que eu fiz mais alianças, realmente. Foi o ano que eu conheci muita gente, fiz muito network, conheci gente pra caramba, fechei negócio, visitei pessoas, fiz reuniões demais. Então, foi um ano de fazer alianças mesmo. E agora entrou no ano da oportunidade. E através dessas alianças que eu fiz no ano passado, esse ano me gerou oportunidades que eu estou agarrando agora, eu estou seguindo. Então, faz muito sentido se a gente saber onde a gente está. Agora, imagina que você está no ano da aliança, imaginando que e você não tem nem conhecimento disso, está batendo cabeça aqui, criando oportunidade, querendo vender e comprar e não sei o quê, e você não consegue evoluir isso, porque você não entendeu realmente como funciona o ciclo da vida. E para mim fez muito sentido, cara. E a procrastinação, falando um pouco, é a gente dizer não para as coisas e saber que quando a gente diz sim para muitas coisas, a gente está dizendo não para nós mesmos, né? Isso é um ditado popular. E a gente sabe que quando eu falo assim, cara, eu vou estar aqui com vocês às 15 horas, o que que eu costumo fazer? Eu fecho a minha agenda. Eu não tem nada. Tipo assim, todo dia a gente vai estar às 19 horas, não tem nada que vai marcar naquele horário. Já está aqui. Ah, precisa fazer outra coisa. Não, é outro horário. É outro horário que eu vou estar, é outra coisa que eu vou fazer. Não tem esse horário. Então, fecha a minha agenda ali para eu não procrastinar, porque se eu deixar aberto, é fatal o que vai acontecer. Aí você pega a questão de acordar. Eu acho que é da pior parte, né, cara? De acordar. O Paulo acorda 3 horas da manhã, não tem esse problema, não. Mas Não, a então, maioria né? das pessoas tem esse problema de acordar. Por que você tem problema de acordar? Porque você dorme tarde. Você dorme muito tarde, aí você não negocia isso com o seu corpo, você acaba chegando de manhã, você não aguenta, tem jeito. Aí você não consigo acordar cedo, não consigo acordar cedo. Por quê? O cara vai dormir meia-noite, eu sou um caso. Eu durmo meia-noite, meia-noite e meia, né, trabalhando e quero acordar 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu fico lascado. Aí eu ainda tenho a possibilidade de dormir depois, né? Depois do almoço eu ainda consigo dormir um pouquinho lá, tirar uma meia hora de sono, uma horinha lá, eu consigo fazer isso aqui. Aí você recupera um pouco. Mas e quem não consegue? Que fala, não consigo acordar cedo, por quê? Porque tem o antes disso. Tem você dormir tarde, não tem como. Não sei se vocês conhecem a biologia do sono, falo de conhecer. Que fala que antes das 2 horas da manhã, cada hora dormida, das 9h30, das 10 horas até as 2 horas da manhã, ela equivale a 2 horas, biologicamente falando. Então, esse é o período de sono onde que você tem mais ganho, onde você consegue descansar mais. Depois das 2 horas da manhã até de manhã, cada hora equivale a 20 minutos. Então, se você vai dormir 2 horas da manhã para acordar às 6, você dormiu muito pouco, biologicamente falando. Então, seu tempo de descanso, fala, cara, mas eu dormi 6 horas, eu dormi 4 horas, mas não é o suficiente, porque esse sono restaurador, que vem para curar mesmo o cansaço do dia, já passou do tempo. Então, eu acredito muito, eu estudei sobre isso aqui, é muito forte, e a gente começa a aplicar dentro da nossa casa, a gente vê que é real,
Que é verdade, quanto mais cedo você dorme, você consegue acordar às 3 horas da manhã inteiro. Você consegue acordar às 4 horas da manhã inteiro. Por quê? Porque você conseguiu entender que quanto mais cedo você dorme, mais o seu corpo descansa. Aí você fala, não, por que eu procrastino acordar tarde? Por isso, você não entende, né? O conhecimento, ele te liberta de muitas coisas. O conhecimento, você saber o seu tempo de sono, saber os seus horários, ele vai fazer com que você não procrastine. Aí o cara fala, não, eu sou um procrastinador. Não, você só dorme errado. Você só não dorme no momento certo, no tempo certo. O Reginaldo chegou Antigamente, aqui com né, a as gente. pessoas dormiam às 6 horas da tarde. Você vê? É isso mesmo. Né? Entendeu? 7 horas da noite Esse é estava um, capotando já. Então, assim, se você dorme 2 horas da manhã, mesmo que você acorde às 10 da manhã, você vai acordar cansado. Quebrado, né? Quebradaço. Quebrado. é, Exatamente por isso que você assim, falou, 20 minutos só. a minha experiência pessoal, assim, com relação a isso, por exemplo, hoje, né, que eu falei para vocês que eu não dormi esse período que eu durmo. Se eu dormir 11 horas, eu acordo 3 horas sem grande problema. Se eu dormir meia-noite, mesmo com o relógio despertando, eu não consigo acordar às 3. Acordo 3h40, 4 horas. É engraçado, mesmo que o relógio desperte, é muito curto. O tempo Né? de... O seu corpo acostumou com o tempo Com o tempo, com período. esse primeiro tempo de etapa que eu durmo. E aí, a questão de dormir outros horários, depois do almoço. E esse horário que o Cristiano falou também, às vezes à tardinha, eu deito pelo menos mais 30, 40 minutos, para depois que eu estudo também igual aqui a gente está participando, senão. Eu confesso que às vezes eu vou assistir uma live, principalmente em determinados tempos, não o que a gente está fazendo aqui, porque às vezes eu estou cansado, né, no sentido de Entendi. dormir. Mas quando você pega um tema que você tem interesse, né, eu faço igual a nossa colega de ontem, como é que ela chama, da comunicação? Juliana. A Ângela, a Juliana. Você está entendendo? Você desperta, que chama a atenção. Né? É muito massa. E essa questão da procrastinação, ela atrapalha muito a nossa vida. Eu era um cara extremamente organizado. Trabalhava numa empresa, organizava uma empresa inteira de telecom. Então, em todas as áreas eu atuava nela e eu organizava ela muito. Então, inclusive, eu usava o Trello nela e eu conseguia organizar toda a empresa no Trello, linkando todas as áreas, era muito organizado. Depois que eu passei por esse processo que eu contei para vocês aqui, minha cabeça meio que descambou pro mal. Então, eu deixei de ser organizado, comecei a procrastinar muita coisa, aí você começa a ver as dificuldades. Aí você começa com dificuldade de entrega de trabalho, começa com dificuldade dificuldade financeira, porque você não entrega o trabalho, você não consegue cliente, você perde cliente. Começa a entrar numa bola de neve e às vezes, não, só estou dormindo mais um pouquinho mais. Não, é só uma hora, 2 horas que eu não entreguei esse trabalho. É só um dia de atraso. É só isso, só isso. No fechar do dia ali, né? Você vai olhar e falar, cara, eu lasquei com a minha vida por conta da procrastinação. E a gente não dá valor muitas vezes para isso. É só mais um minuto, é só mais uma hora, é só mais um dia. Aí você depois perde cliente, perde uma coisa, um monte de coisa, vai prejudicando a sua vida, né? Eu aprendi isso na pele, né? E tenho que todos os dias me policiar com isso também. Você que trabalhou no Telecom, você é o Pablo do futuro. Por quê? É o novo Pablo. Ah, é? É, você trabalhou no Telecom, ele também? É, o Pablo foi atendente de call center, né? Não, a gente tem muita semelhança. Eu sou filho de costureiro, então costuro desde pequeno. Sei costurar em overlock, galoneira, reta. Aí, Pô, ó. já fiz um... Daqui uns anos, ele fala assim, pô, aquele rapaz ali, a gente fazia reunião, tal, no Zoom, aí o pessoal falando, mentira, tá mentindo, tá zoando. Eu sou filho de alfaiate. Aí, ó. Mas é show. A gente tem muita Que coisa virou, também. é um alfaiate que virou professor, e minha mãe que virou professora, e ela voltou a ser professora, ela voltou a estudar esperando o sexto filho. É, show de bola. A gente pega essas histórias assim, vamos se assimilando, né? E o Reginaldo? Acabou a reunião, Reginaldo? Era ontem, né, essa reunião? Entrei um pouquinho atrasado, porque eu estava gravando um negócio aqui, lembrei, já passava um pouquinho. E aí, conseguiu ver tudo lá? Fazer Mas as coisas? ontem foi muito bom.
Tô fazendo, cara, tá legal. Fazendo, tá bom. Tudo de bola. Vocês viram a planilha? Todos? Eu abri, mas eu dei só uma olhadinha de Eu leve, não não cheguei olhei a. muito profundamente, não. Vou olhar Quer que ainda. eu abra Vou aqui para a abrir gente dar do uma olhada lado. nela? Ou seria bom Pode aí, que abrir. aí fica mais fácil para a gente. Vai nos ajudar. E Pois acho que é. vai ajudar muito também a Gradiane. Compartilhar a tela aqui, então. Tá conseguindo ver? Uhum. Ah, tá. Uhum. Tô com duas telas aqui hoje, eu tô procurando aqui, aparecendo na outra. Tá, olha lá. Então, aqui ele tem as explicações, né? Então, cada aba aqui tem uma explicação do ano. Então, o primeiro ano, o ano do aprendizado, ele coloca um versículo aqui. Como ele falou, né? Você não vai achar isso num texto bíblico. Lá em Salmo 57 está lá, os 7 ciclos, né? Mas ele está espalhado por toda a Bíblia, então ele vem catando as coisas que eu fiquei lendo hoje com a minha família aqui, faz muito sentido. Então, tem toda a explicação aqui no primeiro ano, segundo ano, ano de serviço, segundo, por ano, né? Terceiro ano, o terceiro ciclo. O terceiro ano do conhecimento, da aliança. O quarto da oportunidade. O quinto da perseverança. No meu casamento, mês que vem, eu entro na perseverança. Fala que é doído, hein, cara? Minha esposa fica até com medo agora. Nossa, pô. Ah, é só perseverar. Perseverar. Perseverar em oração, vai ler, vai dar treta. Vamos lá. Exponencial, meu filho tá aqui no exponencial. 12 anos, vai voar, menino. O ano no descanso. Veja ela chegar aqui. Já passei, ó, na verdade, a gente já passou por alguns anos do descanso, mas não desfrutou, porque não entendia. Então, o ano que vem, daqui 2 anos eu estou no descanso, então eu vou ter que desfrutar desse bagaço aqui. E o oitavo ano, ele fala que é um novo começo, né? Por quê? Quando você passa pelos ciclos de 7 anos, chega o oitavo ano, é um novo começo. E ele fala aqui, até no texto, que você não começa do zero. Por quê? Você já passou pelas experiências, né? Então, você entendeu o que é o ciclo, então você vai passar pelas experiências e a cada novo ciclo, uma experiência nova, você vai vivenciar todo o processo de novo. Aprendizado, serviço, aliança, mas com uma outra cabeça, com uma maturidade maior. Antigamente ele falava que era o ano de exponencialidade, né? Esse aqui, né? Não, eu falo do oitavo porque você está começando, mas você não está começando do zero. E você começa a multiplicar isso aí. Você começa no degrau acima, né, do que você começou É, o ciclo anterior. Pode falar. Você viu como. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pô, Você viu que isso bate com o que eu comentei a respeito do indiano, o oitavo ano, que é a maneira como também ele comenta essa mudança nesse aspecto. sim. E a gente começa a ver, cara, e aí você começa a olhar para trás, e eu falo para vocês, ó, eu morei 8 anos em Mauá. Eu fiquei 8 anos não, 8 anos numa empresa que eu trabalhei. Conheci minha esposa, casei com ela, saí, casei, fiquei 8 anos em Mauá. Vim para Mogi, eu nasci aqui, vim para Mogi, fiquei 8 anos em Mogi. Então você começa a olhar e fala, cara, realmente, né? Os ciclos eles se fecham e se abrem, e você está num lugar diferente, está numa nova estilo de vida, está num novo momento no trabalho, um novo momento com a sua família, e realmente você vai olhar para trás e falar, cara, esse negócio aqui é real mesmo. Aí aqui, Só uma pergunta, Leandro. ah, Você que fez esse processo junto com a sua esposa, é, de todas essas fases que tem, qual a fase que mais marcou a sua experiência até agora, aos 43 anos, e esse momento que você fez essa tarefa? relacionado a trabalho, a que mais me marca é a fase da aliança. É onde você vai São fazer. processos que já se repetiram e que, para você, gravou no teu coração, vamos dizer assim. Isso, eu conheci essa planilha aqui um ano retrasado, só que eu Ah, nunca dei tá. muita atenção para ela. Eu tenho ela aqui Entendi. guardada, mas nunca dei atenção. Hoje mesmo que eu peguei para Hum. fazer. Só que aí, fazendo um retrocesso aqui, né? Eu nem sei se é essa Sim. palavra. Olhando para É por trás, isso que. Aham. eu começo a ver. Eu fiz até as contas aqui do ciclo. Ah, cara, esse ano aqui eu estava onde? Esse ano aqui eu estava saindo de uma empresa que eu fiquei 8 anos, que foi nessa empresa de telecom que eu fundei junto com meu irmão. Em 2010, quando foi Uhum. 2018, eu saí. Aí começou um novo ciclo.
Então, foi um ciclo de aprendizado, onde comecei a estudar, fiquei 6 meses estudando sobre startup, fui montar uma startup, abri uma outra empresa de telecomunicação, sempre a era da aliança, para mim, era mais importante, porque depois vem a era o ciclo da oportunidade. Então, depois da aliança, onde que você tem que dar muita atenção para isso, que é onde você vai criar base para a próxima fase, que é a fase da oportunidade. Cadê? Depois da... Provavelmente o Pablo vai lançar um livro sobre isso. pode ser. Ele já tem essa aqui, já tem um tempo já. Já tem essa planilha, já tem uns 2 anos já. Ó, na oportunidade, né? Então, você fez a aliança, Uhum. aí vem a oportunidade, então você oportuniza essas alianças que você fez. Então, um network pesado, parcerias, conhecimento e tal. Você cria, vem as oportunidades, você tem que estar apto para você agarrar essas oportunidades. Depois a perseverança, né? O ano da definição. Ele até fala assim, ó, no 5º ano é o ano da definição, é o ano de persistência, de insistir, o ano onde você vai... Deixa eu tirar essa coisa da tela aqui. É o ano onde você define na parte emocional, empresarial, conjugal e profissional. Então, é um ano muito importante da perseverança. Então, é algo que você vai segurar o que você já veio construindo. Então, você aliançou, pegou a oportunidade e aqui você vai perseverar na construção de tudo isso, onde você cria realmente uma definição. Entra... Então, só para focar, assim, ver se eu consegui entender a tua comunicação. Que dentro, por exemplo, do eixo trabalho, para você o que marcou foi o período de aliança. de Nessa aliança. repetição, porque você já trabalha há mais de 8 anos. Então, Muito pelo mais. menos, você trabalha há quanto tempo? Desde os 14 anos, nem sei. 14, 43, 30 anos é aí, quase. 30 anos, vamos dizer. Então, pelo menos, quase 4 ciclos você fez com relação ao trabalho, com relação a essa tabela. E Uhum. aí, o que te marcou nesses 4 ciclos que você viveu foi a época da aliança. Isso. E as outras áreas, como é que foi? Você tem, assim, Na área de relacionamento do casamento, foi essa daqui, ó. Perseverança. perseverança? Foi a área de perseverança. Sempre foi o 5º ano, foi o ano que a gente teve que mais conhecimento do um do outro. A gente sempre buscou equilibrar as coisas, porque por falta de conhecimento, por falta de entender os ciclos, a gente veio quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Sempre nesse 5º ano a gente tinha que arrumar a casa. Então a gente arrumava a casa e ia para os próximos de novo, só que a gente não entendia isso. Olhando para trás, essa fase aqui da perseverança, onde que define muito bem assim a minha questão do meu relacionamento com a minha família aqui. E quantos anos de casado você tem, Leandro? Eu vou fazer 18 agora. 18. 18 faço Então, agora dia. 18, 8, 16, 2 ciclos e meio. Você tem na vivência de casamento. Isso. A gente fez olhou para trás aqui, eu consegui visualizar isso, entendeu? Os anos mais importantes para mim foram esses aqui, ó. Você vê, para você ver, ó, 5º ano foi o ano que meu filho nasceu no meu casamento. Eu casei em 2005 e ele nasceu em 2010. 2015, teve uma crise até na empresa lá, financeira, né, na empresa que eu trabalhava. Já contei aqui alguma coisa, eu acho, não sei. Mas eu passei por uma crise muito forte no casamento também, né? Então, 2015 foi uma crise muito forte. 2020, veio a pandemia, foi outra crise que eu tive que mudar de cidade, teve muito... Então, essas crises fez a gente perseverar na união, na definição de algumas coisas, para a gente recomeçar alguns ciclos. Sem saber de nada disso aqui, a gente teve, por vivência, essa situação. Então, olhando para trás, isso aqui para mim fez muito sentido. E agora, olhando para frente, a gente começa a estruturar a nossa vida a partir daqui, né? A partir dessa orientação, que eu acho que vai fazer muito sentido a gente olhar para isso. Só para você ver, do meu filho, conversando com ele hoje, e eu falando para ele assim, cara, você está no ano da exponencialidade. Exponencial, né, filho? No ano da exponencialidade aqui. E ele fala que a bênção é tríplice, né? E eu comecei a conversar com ele assim, você viu o tanto que você cresceu, cara, desse ano? O quanto que você evoluiu? Evoluiu mentalmente, de conhecimento, na escola. Eu falo dele que ele é um menino muito acima, né, da idade dele. O Pablo
fala num vídeo dele, orientando um menino de 10 anos, ele fala assim, cara, eu com 12 anos, eu não conseguia andar com a molecada da minha idade, eu tinha que andar com o menino mais velho, e meu filho ele faz muito isso. Ele faz muito Uhum. isso, porque ele fala, não, eles são muito infantis para mim. Não, eu também era assim. Mas ele tem uma cabeça diferente dos meninos da idade dele. Então, eu conversando com ele hoje, eu falei, cara, você consegue enxergar esse ano da exponencialidade? Aí, o ano que vem, ele faz agora em outubro, é o ano do desfrute, do descanso. Ele está comemorando, mas ele acha que vai ficar sem ir para a escola. Mas o ano do desfrute, não, ele já falou isso, não vou precisar ir para a escola, né? Mas o ano do desfrute, Mas o desfrute não é ficar sem fazer nada, né? foi o que eu falei para ele, exatamente essa frase. Desfrutar é você desfrutar daquilo que você aprendeu, da maturidade que você tem, é você, às vezes, tirar o pé de alguma forma, porque você, não que você tira o pé, né? É igual o Romário. O Romário não precisava ficar correndo em campo, né? Chegava a bola no pé dele e fazia o gol. Então, ele correu muito quando era jovem, depois ele parou, só ficava na área. Deixa eu só colocar para carregar aqui. Na verdade, o Romário nunca treinou. Ah, pra quê, né? Tinha até a música, né? Você já Foi sei o de que fazer. treinar. O Papai do Céu já apontou para mim, O cheiro era bravo. falou: esse é o cara. Mas o Não, mas desfrute é isso. Você aprendeu e assim, você aplica isso dentro desse ano de desfrute com mais maturidade, com mais sabedoria. O que ele fala da tríplice aqui, eu achei interessante, que ele fala que do maná, né? O maná, ele era dado diariamente, só que chegava no sexto dia, Deus dava por 3 dias. não, não, Ele dava... Oi? Por Por dois. 2, que era a tríplice, do dia mais ah, 2. Então, ele triplicava essa bênção aqui. Então, ele fala do sexto, né? Do sétimo ano, do desfrute, que é onde ele... Desculpa, né? Que não. É no ano da exponencialidade, onde ele vai exponencializar a bênção sobre você. E realmente, cara, isso aqui, olhando assim os ciclos, ele acontece. Inacreditavelmente, ele acontece. Aí a planilha, ela é meio bem explicativa aqui, de alguma forma, tá? Tem essas instruções. Tava em branco aqui, eu coloquei cor aqui para ele ficar visível a todos. Então, ele explica, né, o que é cada item dessa planilha aqui. Aqui ele está explicando o que é cada um desses. Aqui ele fala dos ciclos, ó, aprendizado, serviço, aliança, oportunidades, perseverança, exponencial, descanso, e repete, né? Vai repetindo aqui. E aqui é onde você preenche, ó. No caso, você seria eu, nasci no dia 25/6/80, tenho 42 anos. Qual é o meu ciclo de aprendizado? Então, estou tendo que aprender tudo de novo. É aquele recomeço que eu falei, né? Que eu tendo que recomeçar. Então, faz muito sentido. O ano que vem, a partir do dia 25, né? Se eu mudasse aqui, colocasse 20, deixa eu ver, Então, 42 é o ano 1, no meu caso, ele é... Pois é. Não, porque 42 é múltiplo de 7. Aí é o ano 1. É isso? isso. A cada 7 anos vai virar um ciclo. Então, aqui, ó, aprendizado, primeiro ano, no meu caso aqui, eu estou no aprendizado, depois eu vou entrar, quando eu fizer aniversário, no dia seguinte, 26 de junho, entro no ano do serviço, quando virar aliança, quando virar oportunidade, perseverança, exponencial e o descanso. Depois vai se repetir, só que você vai repetir ele num degrau acima, porque você já passou, já experienciou muita coisa esse ano. Ó, eu viu? botei aqui, tá vendo? Eu coloquei como se fosse ontem, se eu tivesse feito aniversário ontem, dia 13/5/80. Então, ele me deu a idade de 43 anos e já colocou que é o serviço. Aqui, ó. É o E o serviço. Ele serviço alterou. é trabalhar, enfiar a cara, procurar oportunidade, é isso? O serviço é você cavar buraco mesmo. É você ir para cima e fazer as coisas acontecerem. A gente já volta lá para ver. Deixa eu só Viu, dar. Leandro? Eu tô no ano da oportunidade. Viu? Aproveita. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Sim, pode falar. É, agora eu me lembrei. Você tem... Como é que ele faz essas adequações? Porque, você veja bem, o Pablo, ele tem essa facilidade, ele fala que um dos desfrutes dele é ele realizar palestras, e agora vendo essa tabela, eu vi essa tabela num curso de numerologia. Sério?
sério. Igual, assim, com esse princípio, não estou dizendo que é a mesma. Sim. Assim como eu vi a questão que eu comentei hoje, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. E ainda ele acrescenta, ele não dá orientação para fazer dessa forma, mas ele acrescenta o seguinte: você vai ter, como é que você inicia? Tem um processo de como você conta a data do teu nascimento, o ano, tal, e aí tem lá em que ciclo vai aparecer que você está vivendo. E ele segue mais ou menos esse aspecto. Só Hoje que mesmo, essa hoje ele maneira falou isso. Hoje ele falou que ele falou assim, isso aqui não é nada mais do que numerologia bíblica. é, e Isso. aí são coisas que pelo menos a gente não enfatizava na minha época cristã, na idade de 20, 22, 23, você está me entendendo? Aham. Isso era visto como coisa que Era de Deus, né? não era de Deus. Então, se eu colocar aqui, fala a sua data de nascimento, Graça, só para eu colocar aqui para fazer uma simulação. 13/1/80. 13 do 1, vai estar no mesmo ciclo. Não, você já passou. Exatamente, por isso que eu te perguntei. É porque eu sou um pouquinho antes de você, mas você mudou sua data, a gente ficou no Você serviço. viu. Então, você já fez aniversário, você já passou, já está aos uns 43 anos, ó, É, descobrimos sua idade sem querer, não era para falar, Aham, não, tranquilo. mas você está no ano do serviço. Então, a gente vai lá no serviço aqui, ó, eu vou ler, o segundo ano é o ano que você vai praticar o que aprendeu no primeiro ano, que é o ano da aprendizagem. Então, o que você aprendeu no ano passado, esse é o ano de você aplicar, né? Você praticar. viu, Leandro? E isso que você está comentando nessa experiência com a Graziella, as pessoas também comentavam, porque às vezes era do mesmo ano, e porque ele foca que você tem que começar a contar a partir do último ano que você fez aniversário. E não Então, da sua idade, né? a partir do último ano que você fez aniversário. Então, nós estamos agora em maio, né? Dia Uhum. 14 de maio. Se o indivíduo tivesse nascido 30 de maio, era uma coisa. Se eu fosse 12 de maio, eu estaria num outro ciclo, porque a E diferença cada é de aniversário muda o anos. ciclo. É, no outro ciclo. Depois que o último ano que você fez aniversário. Isso. Ele fala aqui, ó, Salmo 126:6. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Então, é o ano do trabalho, né? E você carregar a semente, mesmo que chorando, né, você carrega sementes preciosas e você voltará sem dúvida com regozijo. Quer dizer, o trabalho, às vezes fervoroso, né, Graça? Como você comentou ontem, né? Tem um trabalho pela frente, tem um negócio para você suar a camisa mesmo para fazer, e com certeza você vai voltar. Então, é o ano do serviço. Também não é o ano de colher. Não é o ano de colher. No primeiro, você penou para aprender. Agora você vai penar para produzir. É um ano de trabalhar. Muitos têm problema aqui porque acham que já é o tempo de colher. O segundo ano representa trabalho árduo, em qualquer área. É quando você possui certa segurança, então pode trabalhar duro. Por que essa segurança? Porque você aprendeu. Então você tem segurança. A maioria das pessoas desistem aqui, nesse ano. Empresas no Brasil, o brasileiro quer lucro no segundo ano, quando deveriam estar quebrando pedras. Então, geralmente é isso. A gente começa uma empresa, vou estourar com não sei o quê, e não sabe entender o ciclo da empresa. Geralmente as empresas querem lucro 3 anos. Susto. O segundo ano é o ano da paciência. Peraí. O segundo ano é o ano da paciência e da persistência. É tempo de conquistar respeito pelo que você está fazendo. Antes disso, não há muito respeito, porque você está em fase de aprendizado. Só há respeito através do serviço, e isso acontece no segundo ano. Passando isso, Graça, quando você passar para o terceiro, aí é o ano do reconhecimento, da aliança. Eu vou ler aqui só para você entender o próximo passo. O terceiro ano é o ano da aliança, é tempo de se estabelecer amizades sólidas, né? Jesus com os discípulos, que foi no terceiro ano onde que ele estreitou os laços com os discípulos, né? E ele fala assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Depois de 3 anos de convívio, é difícil se quebrar um relacionamento. Observação:
Não deve-se fazer aliança com ninguém que não ande por princípios, honestidade, sinceridade e lealdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9 e 10. No casamento, um começa a ficar parecido com o outro. Minha esposa se lascou nessa. No terceiro ano, os compromissos se solidificam, a aliança se estabelece, nos tornamos mais que companheiros, nos tornamos amigos. E quando entrares na terra e tiveres plantado todo tipo de árvore para alimento, considerarás o seu fruto como incircunciso. 3 anos vos dará incircunciso, dele não se comerá. Mas no quarto ano, todo o seu fruto será santo, para adorar ao Senhor. E no quinto ano comereis o seu fruto, para que vos produza aumento. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico. E complementando, a palavra diz que até o terceiro ano os frutos são vedados. O que significa? Se você começou um negócio, não tire dinheiro agora. Você tem que investir. Algumas versões falam frutos incircunciosos, amargos, temos que deixá-los cair do solo. Ele vai adubar a planta. No quinto ano podemos começar a comer. Ainda que houve prosperidade, deve ser reinvestido. Então é um ciclo do aprendizado, do trabalho, e esse aqui, que é o do reconhecimento da aliança, é você investir, você reinvestir. E como você reinveste? De repente você vai alavancar o seu negócio, né? Não é que você vai continuar com dificuldades, você quer alavancar, você quer fazer um treinamento que vai alavancar o seu conhecimento para você aplicar no seu negócio, no seu casamento, para estruturar alguma coisa. Então, é um ciclo de alianças, né? Fazer novas alianças com você mesmo, com pessoas. E após isso, o ano dá oportunidade. Então, aprendeu, colocou em prática, fez alianças, chega às oportunidades. Aí aqui é a hora de você oportunizar, né? Aquelas oportunidades que não chegaram, ou e agarrar aquelas que chegaram até você. E é onde que chega que você colhe alguns frutos. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois vocês leem, tá certinho aqui. Só para entender, eu li esses 3 aqui, ó, tá? É bem grande, tá? Então, aqui, Grazi, ó, você estaria no ano do serviço. Então, é hora de arregaçar as mangas mesmo, ir para cima e fazer acontecer. Eu já vou entrar nesse cara aqui também, dá até medo, né? Mas vamos lá. Para você ver, ó, no meu casamento aqui, ó, dia 4/6, eu faço 18 anos de casado. Agora eu tenho 17. É um ano de oportunidade que eu tô. Tô na oportunidade, agora eu vou entrar na perseverança. Então, estou na oportunidade. Realmente, nós tivemos dentro desse ano aqui muitas oportunidades de nos achegarmos uns aos outros, dentro da nossa família, de alinharmos coisas que estavam desalinhadas, de buscar referências que estavam faltando, de buscar esse alinhamento familiar que estava faltando. Então, foi um ano realmente de reconstrução, foi uma oportunidade que nós tivemos de reconstruir alguma coisa. Tanto que eu morava em Mogi das Cruzes, Deus ele falou assim, raspa fora daqui, e eu fui morar em São Carlos. Eu fui morar em São Carlos, a gente ficou lá em São Carlos um tempo, reconstruindo essa base, tratando essa história entre a gente, para a gente realmente vir para um próximo ano de perseverança, que a gente perseverar em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, aplica aqui, ó, é só mudar a data aqui, ó. Mudou a data, ó, o casamento, a empresa. A empresa aqui está no ano de perseverança. Ano que vem ela já chega no... Cadê? Chega no exponencial, vamos ver, espero que sim. Cadê? O meu filho aqui, ó, o exponencial. Meu filho 2. Na verdade, meu filho 2 é um cachorro. Coloquei ele aqui que meu filho pediu. Engraçado que ele nasceu, minha cachorra, a gente adotou ela, mas ela nasceu no mesmo dia do meu filho, no dia 1/10. Só que 8 anos depois. Ela tá no ano da perseverança também. Então, você vai preencher aqui o que você entender que tem que ser preenchido, e ele vai te dar aqui o ciclo que você tá. E entendendo esse ciclo, dentro desses anos aqui, você começa a evoluir com mais ciência, né, com conhecimento, de uma forma mais racional, falar, cara, eu tô nisso aqui, então aqui eu vou trabalhar pesado, trabalhar, porque você entendeu isso. Porque é que ele falou, não é o ano de colher, de repente você até aprendeu, começou a aplicar e já quer colher. Aí, nesse de você colher, você se atrapalha, você não consegue passar para o próximo nível. Aí você vai estar sempre repetindo o mesmo ano todos os anos. Já viu aquela pessoa que viveu 20 anos, só que viveu o mesmo ano durante 20 anos? Ela sempre está repetindo o mesmo ano e nunca muda de ciclo, nunca muda de faixa.
Deu para entender ou foi confuso? Ótimo. Obrigada, Ficou, Leandro. Tamo junto. a forma como ele apresentou ficou mais fácil do que eu assisti, assim, e mais prático, com o estabelecimento da tabela, aí ajuda bastante com relação a isso. Sim. E trazendo isso aqui, você começa a deixar de procrastinar, porque você está entendendo o que você está fazendo, né? Imagina que você está no ano de aprender, só que você está querendo ralar aqui, ó, trabalhar. Então, sempre vai postergar aquela coisa que você está no ciclo. Então, você está querendo aprender, só que você não está no tempo de aprender mais. Você já aprendeu. Aí entra o procrastinar. Você aprendeu por um ano, aí você está querendo aprender dentro do ano de serviço. Aí você posterga o Sim, serviço, você não evolui porque você está postergando. Então, se você entender onde você está, você vai entender onde você vai querer chegar. E você cria metas, micrometas, cria objetivos, cria onde você quer chegar para você chegar num lugar com mais exatidão, né? é porque aí ele estabeleceu aquela outra tabela, né, da tarefa, do projeto, da rotina, do estacionamento. Isso, Aí você consegue conectar e trabalhar isso de uma maneira mais produtiva. E ele fala até da questão da rotina, de ter pelo menos 7. A orientação que a gente recebe do outro é você ter uma coisa importante para resolver naquele dia e marcar e focar nessa mais importante e depois fazer dois ou três trabalhos que você considere que esteja concluído no dia. Isso é a forma que a gente aprende com um bocado de gente na questão da produtividade. Aí ele apresenta aqui uma rotina de 7, de 14, de 21. Não foi o que ele fez? foi. Ou o meu entendimento Não, é isso mesmo, exatamente não é isso. esse Você criar uma raciocínio. rotina, qual é a palavra? Fugiu. A rotina, ela, pelo menos com sete coisas que você tem que resolver, Evoluir. colocar, pelo menos, evoluindo. Uma outra coisa que eu achei interessante é a questão da procrastinação positiva e da procrastinação negativa. Ele falou que ele procrastina positivamente, né? Aí, se você puder ajudar nesse sentido, porque nessa hora aqui, o zoinho se deu uma. Não, eu também não peguei tudo, não. Foram 3 horas de live lá. Eu também não consegui ficar travado aqui, não. Nem consigo. Né? É A muito tempo. procrastinação positiva, eu entendi como um momento que a pessoa precisa diminuir o ritmo para conseguir o resultado que ela quer. Ele deu até um exemplo do o rapaz estava correndo com ele, e ele diminuiu o passo para poder, não sei, ajudar o cara, alguma coisa desse tipo. Então, ter essa percepção, né? De às vezes você está indo rápido demais, porque está muito ansioso, talvez, Você sabe, e saber a hora de diminuir para dar uma procrastinada para diminuir para acertar o eixo, né? você sabe, viu, Cristiano, que você falando agora eu me lembrei. Você sabe qual é a orientação que o Sadhguru fala, que ele falou? Que é a mesma do Pablo? Ele falou, não, aí você vai fazer o seguinte, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer as coisas e o resultado quem vai dar é o próprio, vamos dizer assim, o próprio universo, que é o termo que ele usa. No Uhum. sentido de das coisas elas se encaixarem, porque você já está vivendo isso. Que mais ou Sim. menos com outras palavras que o Pablo usa. É interessante, Verdade. agora que eu lembrei, e o Cristiano comentou, porque aí a gente pelo menos usava o seguinte: o cara quer entregar a vida para Cristo, um exemplo meu na época era um carro, aí você ia entregar a direção da vida para Cristo e depois toda hora tu queria pegar a direção. Então a gente quer pegar tudo isso que nós estamos aprendendo e nós estamos querendo fazer o papel do que é o processo normal, É verdade. descansar nesse sentido. Esse é o verdadeiro descanso que a gente está tentando aprender. E é engraçado que a Lua, ela tem um ciclo de 7 dias também, né? Tem. Sim, sim. Tudo é cíclico, né, cara? A gente que não consegue entender as coisas da vida. A gente não tem esse conhecimento, mas tudo é cíclico. Porque o É por conhecimento, isso é o que que a gente fala, o conhecimento ele te liberta. Ele te é liberta e por, te faz criar novos hábitos, novas situações, novas oportunidades.
Pode Por falar. por isso que o Pablo fala na questão da glorificação do homem, que o homem pode se glorificar naquilo que ele descobriu. Então, avaliando aqui, a gente percebe que ele, como ele estudou muito, como ele deu vários treinamentos, ele teve a oportunidade de conhecer várias maneiras, e ele mesmo fala, com a leitura de 1000 livros, com a coisa. Então, ele conseguiu, de uma certa forma, captar determinadas coisas, viu isso dentro da questão bíblica, por isso que ele fala que isso aqui não vai estar naqueles versículos facilitados, né? Você vê que ele pegou o código, por exemplo, do Nimrod lá, na questão da unidade de linguagem, né? Nunca me foi apresentado daquela forma, mas ele conseguiu, dessa forma, trabalhar uma coisa que impacta a vida das pessoas e que promove a transformação. Sim. Essa sacada do Nimrod lá, e essa de Provérbios 25, né, onde que fala que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobrir as coisas, meu, isso aí pagou a live. Essa matriz aqui vocês devem conhecer, né? Tá vendo a tela? Não. Não, estamos vendo os ciclos ainda, os mesmos 7 ciclos. Ah, tá. Deixa eu voltar, então. Essa matriz aqui de... Consegue ver? Aqui. Sim. O Pablo ele falou que é até liberar dentro da plataforma lá um curso que ele tem, treinamento sobre gestão do tempo. Se eu não me engano, tem no YouTube lá, mas ele tem um treinamento específico que até está no piorando já. E eu peguei essa imagem aqui, né, para quem não conhece, eu já usei muito isso aqui ele funciona muito bem, né? É você determinar, né, o que é importante, o que é urgente, o que é importante, tem aí? Eu uso no celular. Então. Para quem não conhece, o que é importante e não urgente, não importante e urgente deve ser delegado, não importante e não urgente não deve fazer. Então, isso aqui faz muito, né? Um dia eu estava com uma dificuldade na empresa, na área comercial, eu fiz um painel gigante, que assim, tinha 2 metros por 1, e coloquei na parede, assim, e criei isso aqui, em um painel de acrílico. O pessoal com post-it ia colocando, assim, né? Organizou a cabeça da galera lá geral. Então, eles tinham dificuldade de organizar as reuniões, as propostas tinham que ser enviadas, e a gente colocou isso aqui. Aí, aquilo que eles estavam fazendo, o que não era para fazer, realmente deixou de fazer, o que tinha que ser delegado, delegou, o que era para tomar decisão, o que poderia ser feito depois, fazia, o que era para fazer na hora, fazia. Mas a gente vivia só aqui, ó. Tudo era urgente, né? Quando você não sabe o que você vai fazer, tudo é urgente. Se você não tem um grau de importância, de prioridade, tudo vai ser urgente. Então, isso aqui, ele ajuda muito, né? O Paulo usa no celular, eu já uso no papel mesmo, mas orientar a sua vida, né? Seu dia a dia, trabalho, qualquer coisa, dessa forma aqui, eu acredito que seja muito importante. E ver o curso dele, cara. Se eu não me engano, tem no YouTube. Eu vou ver se eu acho o link. A plataforma não dá para compartilhar, mas eu acredito que eu tenho no YouTube essa parte, pelo menos uma parte do curso dele lá. É importante. Então, a procrastinação ela acaba sendo a falta de organização, né? Nossa, a gente se organiza a mente, se a gente organiza o nosso dia a dia, se a gente consegue organizar essas coisas, criar novas rotinas, né? Porque quando você tem uma rotina ruim, o Paulo deve saber muito bem disso, você não cria uma nova rotina, você substitui ela, né? Você tem uma rotina ruim, você coloca uma outra rotina boa em cima. Você vai substituindo as rotinas, assim você vai deixando de procrastinar, vai vivendo uma vida melhor. E a falta da É, procrastinação, ela salva, viu? Salva mesmo. e é interessante que eu venho tentando aprender a respeito desse tema, e agora vai clareando que o que ele fez, por exemplo, é claro que ele tem uma experiência, apesar de ser a metade da minha idade, quase, mas Deus deu a ele essa oportunidade de estar descobrindo de uma maneira mais rápida nesse aspecto. Então, essas questões cíclicas que ele fala, eu digo com relação à minha vivência. Você vê que nós conversamos
eu já ganhei 1 milhão, eu já passei por outros ciclos, você está me entendendo? No ano passado, eu consegui ter esse valor, assim, sem muita preocupação, só que às vezes vem de uma forma diferente. Eu não tive, porque eu tenho a minha atividade como funcionário público e tenho a minha atividade também particular. E aí, o que que aconteceu? O ano passado, para mim bater isso, eu recebi coisas de 10 anos atrás, foi de 2000, em 2013, alguma coisa, que o governo resolveu pagar o retroativo ao que nós tínhamos direito de muitos anos. Você está entendendo? Então, os valores passaram a ser valores que provavelmente é muito difícil acontecer isso. A vantagem que eu tenho, por exemplo, mesmo como funcionário público, eu sou funcionário público pioneiro de um estado que começou, que é o de Tocantins. Então, a gente tem algumas regalias devido a essa situação, você entendeu? Então, ela vai se repetindo e a gente não vai percebendo, né? E mesmo aqui, quando a gente vê essa tabela, a gente passa a ter uma percepção igual o Leandro. Eu estou dizendo que o Leandro, eu não sei assim, o Reginaldo e mesmo o Cristiano ainda não viu os trabalhos que ele executa, mas ele, com essa questão do Trello, eu estou aqui agora por causa do Trello. Você está entendendo? Passei a ter conhecimento dele, achei interessante, porque eu tentei aprender o Trello, usar o Trello, não consegui tentar usar o PicPay, que fala, qual que é o outro. Hoje eu uso o ClickUp para Miro, poder, Notion. para poder, uso a parte do Evernote também, nesse sentido. Então, Evernote. eu tenho procurado me aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, e essas coisas que o Pablo apresentou aqui, vem fazendo, eram muito interessantes, cara, muito interessantes. E eu estou dizendo, assim, para quem vem procurando aprender, você entendeu? Essa linha de raciocínio. E eu sempre coloquei que eu estaria também procurando aprender uma coisa que fortalecesse a minha fé nesse sentido. Por isso que foi o Cristiano que comentou, que faz pouco tempo, foi em fevereiro agora, não foi, Cristiano? Você começou a acompanhar o Pablo? Foi em fevereiro. Então, e o meu também há pouco tempo, eu nunca imaginei, assim, Eu é tinha até doido, uma repulsa da é imagem doido dele sem seguir nunca esse ver. Pablo, é? Eu tinha uma repulsa da imagem dele Mas nós somos os sem dois, nunca ter né? assistido ele. E aí acabou que um dia caiu um vídeo na minha timeline de um assunto que estava me interessando, eu nem lembro que assunto que é. Falei, deixa eu ver Uhum. o vídeo. Só que isso tem um nome, chama preconceito. É um conceito prévio que você tem de algo, de uma pessoa, é algo da nossa mente, né? Porque se a gente for dar atenção a tudo, a gente não dá conta, então a gente tem um preconceito, a gente julga antes de ver. E aí, quando a partir daquele dia, não tem um dia que eu não assisti um vídeo do Pablo. Eu não lembro, tem um dia que eu não assisti um vídeo do Pablo. Não, e o engraçado, cara, que o que aconteceu com você, Cristiano, é o mesmo que passou comigo, eu não sei com os Um outros monte de gente. colegas, né? Mas é porque quando eu iniciei esse processo de tentar aprender, eu tinha na minha mente aprender 40 tipos de habilidades que iriam me ajudar no desenvolvimento da minha atividade, né? E eu falei, pô, mas quem é um cara que faria isso, papapá? E há anos a gente vem tentando elaborar de uma maneira interpessoal, não, intrapessoal, não foi interna. E agora eu vejo essa resposta nesse sentido, cara. Isso que eu queria, assim, estar compartilhando com você. Daqui meia hora já acabei de receber aqui. O Paulo vai estar ao vivo de novo. Esse cara não para. O E, Cristiano ó, falou que vai ter que sair. Já saiu já. é, Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, que o meu Trello hoje está meio devagar. Também eu deixo 500 abas abertas. Eu tenho um Trello que eu fiz aqui, e
Eu fiz ele baseado em produtividade. Eu vou até fornecer para vocês, tá? Se vocês quiserem. Ele tem todos os dias do ano ali e tem muito nessa base dessa matriz que eu mostrei. Então, tem lá o que você elimina, o que você delega, o que é urgente, o que não é urgente. Então, você coloca suas tarefas diárias ali. Eu acho que ele funciona Ah, muito não, bem. bom, bom, cara. Esse é para nós, viu? Eu ia fazer ele e eu estava colocando um curso dentro dele. Então, eu ia vender esse cara aqui com um curso lá no formato de ABCDE, né, que é um método. Ia colocar ele lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que eu já mostro, já coloco e já falo, mostro como que vocês fazem para colocar para vocês, senão ele vai ficar no meu. Só está Ô, carregando. Leandro, essa organização sua, tanto que você é organizado, disciplinado, isso a gente desenvolve também, isso a gente aprende. Aprende, tudo se aprende, né? Mas é uma questão de você querer colocar a mão na massa, olhar com mais carinho para a organização, que geralmente a gente quer fazer tudo de um dia a dia correndo para cima e para baixo, atropelando a agenda, não tendo compromisso com você mesmo, né? Porque a gente tem compromisso com todo mundo, menos com a gente. Então a gente marca vários compromissos em cima daquele nosso compromisso. Então, quando você se organiza, aí chega uma pessoa na sua casa e você tem que travar tudo aquilo que você fez para atender aquela pessoa. Então, quando você vai voltar, você tem 4, 5 coisas para fazer, aí você se enrolou todo. Aí você vai ter um dia inteiro enrolado, vai ter que trabalhar até mais tarde, vai prejudicar seu sono, vai prejudicar sua hora de acordar, então outro dia vai ser também ruim, até que você vai parar um dia, respirar e falar assim, vou organizar tudo de novo. Organiza. Aí você vai passar, aí vem alguém, oh, posso te ligar? Posso, fica 2 horas aqui com você no telefone. Atrapalhou aquela... Então, se você não tem o primeiro passo, é ter compromisso com você. Depois, você vai organizando o Só, resto. só uma pergunta, Leandro. Você caiu no Trello direto ou você tentou outras ferramentas fora o Trello? Eu conheço outras ferramentas, mas eu gosto muito do Trello. O Trello eu conheci em 2013, foi até o ano de fundação dele. Então, 2013 Então foi foi uma uma opção opção. sua. Para Tá. mim, foi o primeiro, né? Tipo assim, primeiro tinha o Evernote, eu não gostava muito. Aí o Trello lançou em 2013, já peguei e já comecei a desenvolver com ele. Mas tem o Notion, que É, hoje eu acredito que ele seja até melhor do que o Trello, na questão de organização, né? Que ele é uma página em branco, você cria tudo. É é porque Notion. o Notion tem o ClipUp, que algumas pessoas Tipo, fica mais fácil para você aprender, porque eu tentei também o Notion, mas eu achei meio complicado para mim, assim, que não tem é. muita vivência na Eu área. tenho algumas Eu estou coisas no falando para a Notion também que Graziella, viu, organiza. Graziella, que você quer fazer, porque a gente também não consegue fazer de imediato. Há de haver uma persistência. Você vê, ele não se deu bem com o Evernote, mas o Evernote é o que eu uso. Eu tiro lá do seu, às vezes, lá do Trello, e encaixo no ClipUp e uma parte no Evernote que eu estou estudando. Eu acho que é mais fácil para você achar depois. E o Trello, ele faz integração com vários outros. Então, você consegue integrar ele Sim, com o Miro, por exemplo, que é mais um, com o Notion, ou até com o sim, Evernote, se eu não sim. me engano, dá. Então, você consegue Sim. integrar eles e tá fazendo tudo dentro de uma plataforma só, É, integrado. linkar, copia o link, depois cai direto lá no teu Trello. Cara, não tá rodando aqui. Eu tô tentando aqui, ele tá rodando, 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 não tá indo. Eu vou mandar depois o link para vocês, Tá e bom. vocês olhem lá por Bom, dentro como que ele vai estar. Tá bem organizadinho, né? Só a questão do Trello, já sabe, né? Arrastou. Então, não é isso. Como no Trello do Piorano, tá todo mundo dentro dele. Desse aqui que eu vou mandar, vocês têm que entrar lá e copiar para a área de trabalho de vocês. Então, copiando para a área de trabalho, assim, aí ninguém mexe mais. Se você pode alterar o que for que é seu. Tá? Não vai mesmo. Deixa eu ver de novo. Sem chance. Deixa eu abrir aqui, que eu vou mostrar pelo Dominion aqui. Só para não se perder depois. Tá vendo dos Minions? sim. Aqui. Vou tirar esse troço daqui. Vai vir aqui, tá vendo? Tá aqui, tá todo mundo aqui, ó. Todas as pessoas estão aqui. Você vai vir aqui Sim. no outro quadro, vai clicar nesses três Aham. pontinhos aqui, só dá para fazer pelo computador, tá? Vai clicar nesses três pontinhos, vai vir aqui em mais, e vai vir aqui em copiar quadro. Quando você colocar em copiar quadro, ele vai abrir a oportunidade de você manter os cartões,
Ó, manter os cartões, o que que você quer fazer? Aqui você vai, tá vendo? Você vai colocar um título nele se você quiser, já de imediato, depois pode mudar. Tá vendo aqui? Área de trabalho. Você vai escolher dentro da qual área de trabalho que você quer. Então, como está no meu aqui, você vai olhar aqui, você vai escolher a sua área de trabalho. Quando você clicar aqui e colocar em criar, vou colocar aqui, ó, área de trabalho, vou mudar. Vou colocar o nome X dele aqui, vai abrir aqui em criar, tá vendo? Quando eu criar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse quadro aqui e vai jogar lá para a sua área de trabalho. Aí eu não tenho mais acesso, ninguém tem, ele é seu, exclusivo seu. Tá? Então, pegar aquele lá e, e fazer isso. Deixa eu ver se por aqui eu consigo rodar ele. Deixa eu ver, tá aqui nessa empresa aqui. Não vai, tá muito lento. Ah, foi. Criou. Aqui, ó. Tá abrindo ele aqui. Então, eu tava aqui na tela, tá vendo? Ó? O método ABCDE. Tá vendo a tela, tá, né? Cara, Ó, o método ABCDE. Como funciona o método. Eu tava criando aqui, não tá completo, tá? Então, as tarefas vão ser hum, eliminadas. Então, tem algumas indicações, mas eu tava criando ele ainda. Aqui, cadê? Então, tem todas as semanas, da semana 1 até a semana 52, que é a última semana do ano. Então, aqui, ó, eliminado. Vamos supor que você vai clicar, que você pensou numa tarefa que você tem que fazer na segunda-feira. Você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho, e vai copiar aqui um cartão, se você quiser copiar ele, ou você vem adicionar um aqui, ó, adicionar cartão. Então, vamos adicionar um. Essa tela fica aqui na minha frente. Deixa eu ver como que eu tiro isso aqui. Vou adicionar ah, um cartão. Então, eu vou adicionar um cartão X aqui. Adicionei. Aí eu venho aqui e subo ele aqui para segunda-feira. Está muito lento. Vamos supor que eu adicionei ele aqui na segunda-feira. Eu vou abrir ele aqui. Essas cores aqui, ela indica. É ruim mostrar assim, né? Na lentidão total. não é também devagar, mas é melhor aí, ó. Isso. Ó, médio impacto, tá? O que é eliminável tá a etiqueta vermelha, delegável tá em laranja, baixo impacto amarelo, e esse verde aqui de alto impacto. Então, você determina, de acordo com essas etiquetas aqui, qual que é o seu problema, que é a sua tarefa. Então, aqui, nesse caso, está de médio impacto. Ô, Leandro, uma pergunta. Você já usou o método Scrum? Scrum? Conhece? Screen, Scrum, é um negócio Scrum. assim. Scrum já. É, Scrum. É Scrum, Scrum? É, Scrum, né? já. A Graziela só bem sabe aí, ó, desse negócio. Não, é porque eu li o livro, mas é porque são gatilhos, né? Atividades rápidas. Produtividade, É, né? não, Produtividade. não, é que dá para você adaptar, né, nesse sentido. Inclusive, dessa questão da própria semana que o Pablo dá, e dá para a gente. Né? Adapta tudo. Você consegue utilizar. É, Até isso aqui você consegue é, adaptar para melhor aproveitamento é de por isso que vocês. eu estou te fazendo essa pergunta, assim, nesse aspecto, porque. Ah, porque o que eu criei aqui, ó, ele é bem simples. Aqui tem explicação, tá, do que são as cores. Aqui, por exemplo, a tarefa 3. Eu coloquei vermelho, vamos supor que é vermelho, eu coloco aqui. Então, está eliminado, não vou fazer. É uma coisa que surgiu na sua mente, que você achou que era uma necessidade, não é. Ah, não, eu consigo Uhum. delegar para alguém. Então, você coloca aqui, delegado. Então, a tarefa vai estar escrita, a tarefa 3. Ah, ela foi concluída, então está aqui. Então, você vai ter um relatório aqui do que você concluiu, do que você não concluiu. Então, aqui eu coloquei ó, de segunda a sexta, para não ficar muito extenso. Segunda, terça, quarta, até domingo aqui, ó.
tá? Então, tem todos os dias do ano aqui, até 52 lá na frente. Tá tudo Ah, certo. tá. Aí como vai estar no de vocês, aí vocês mexem da forma que vocês quiserem. Só não mexe aqui, senão vai acabar atrapalhando todo o que eu fiz já, tá? Aí aqui é a mesma Uhum. coisa. Clicou aqui, vai, meu filho. Meu filho tá demais. Clicou em mais, copiar quadro, colocou o nome, escolheu a área que você quer, define se você quer manter os cartões de template, que eu acredito que não tem aqui, mas deixa que sim, e criar. Pronto. Aí eu escolho a sua área e vai para lá. Leandro, como a gente acha. Você estava falando de procrastinação e eu fiz junto com um companheiro um tema que nós nos aprofundamos a uma mentoria que estávamos assim, igual nós estávamos aqui, quase 4, 5 pessoas, e a gente estava só aprendendo a respeito do tema de procrastinação. Foram 32 encontros que nós fizemos. E o que acontece? Eu estou usando isso só para pedir para você, se você puder, já quero aumentar o pedido, se você puder nos orientar lá, já explicando, igual você explicou rápido aqui, porque eu lembrei do cara aqui, do nosso companheiro que dava a mentoria, e ele falou que ele tinha uma síndrome que ele achava que já olhava as coisas e já sabia. Mas na hora de fazer, não. Então eu vou pedir para você, se você puder passar para a gente essa configuração que você faz aqui nos orientando, seria ideal, porque às vezes na hora que a gente vai fazer, não. Esse início que você fez aqui, Mas eu que não é entendi. simples, mas O que você quer no especificamente? início, esse aqui, ó, fazer um filminho, igual você fez, aperta aqui no compartilhar, vai ter aqui, 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 coisa Ah, rápida. tá. Eu Às tenho vezes um, até a gravação da aula aqui também vai nos ajudar, a gravação da nossa conversa vai ajudar. deixa eu ver se vai abrir Você já aqui. explicou aqui. Eu tenho um vídeo desse no canal que eu coloquei lá, que só queria do Trello do Piorano. Eu tô para fazer do Millions, só que eu não consegui gravar ainda. Procrastinei até Uhum. hoje. Deixa eu ver se ele abre aqui, que eu tenho um vídeo que eu mostro o Trello por dentro. Então, é como você cria um checklist, como você abre os cartões, como que você vê por dentro. Vou mandar também o link, Tá. mas ele é específico do Trello 2023 aqui. 2022 também tem um. Deixa eu ver se ele vai abrir. Se ele abrir, dá para mostrar aqui. Não, se você mandou, bom, pelo menos eu tenho, né? Veio no mesmo, não veio no 2023? Não sei. Não sei se você entrou, não lembro. Acho que não. Não, eu Eu, sou de 2023. Não, mas assim, você entrou no Trello do 2023, esse cara aqui, ó. Porque eu faço foi, também o Trello do Pior Ano 2023 adultos, faço também do infantil. Mesmo trabalho aqui, boto todo o também, material. Não sei se você entrou, acredito que sim, não sei. entrei. Aqui, ó. Aham, Então, ele tá aqui, ó, instruções para o uso do Trello. ótimo. Então, se entrar nesse cartão aqui, tem dois links lá, se não me engano. Tem um link onde eu mostro, é um vídeo de 20 e Do poucos que, minutos ali, onde eu mostro passo a passo. E tem um outro link, que é um outro vídeo, onde eu mostro como que faz um checklist. Aí tá não, tá completinho. bom. Aí, se tiver dúvida, me manda em particular, que a gente vai conversando. Estamos à Não, disposição. tá bom. Sempre. Eu vou deixar aqui. Vamos ver. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acabar essa fase dos desbloqueios, parece que vão ter grupos fechados de temas, né, específicos. Uhum. A mentoria ela vai passar por todos os grupos ou você vai decidir um grupo e você vai nele até é nele que você vai focar? Sabe que eu não sei como vai ser? Então, por isso que eu falei de imediato, assim, a gente vai manter os 21 dias como propósito aqui. A promessa é essa, 21 dias. Finalizou no método IP. O jeito que eu entendi, Graziela, eu entendi o seguinte: nós, como nós estamos numa fase em que nós estamos nos reconhecendo, sabendo da nossa situação, tem certas coisas que a gente sabe. Você está em dívida ou não está em dívida. Então, inicia por esse processo, porque ele mesmo fala. Como é que você vai iniciar uma outra coisa tendo um bocado de dívida? Você entendeu? Então, a prioridade você vai começar em dívidas, ali provavelmente você vai ter orientações
para que você possa sair dessa etapa, tá? Ao mesmo tempo, você tem pessoas que já estão numa outra fase. Ele não entendi, mas ele já está investindo. Então, ele vai ter que ter uma orientação diferente. Então, ele vai iniciar já naquela outra fase. E aí, você que está em dívida, você, pelo menos é o que eu entendi, tá? Aí você vai arrumar aqui a tua casa com relação à parte do endividamento, aí vai entrando nas outras fases até você chegar nessa outra questão. Ou então, você consegue realizar alguns ciclos de forma mais rápida. É o meu entendimento a respeito disso. Tá? Eu acho Eu que acho que é assim. ela perguntou como Mas que é eu vou porque, organizar isso, né? é, Acho que essa é a porque pergunta dela. Porque tem o que várias eu tô entendendo. etapas lá, e o que eu entendi? Sim, Quando finalizar esses 21 dias, ele vai mandar um formulário para o Paulo, dentro da sim, plataforma. O Paulo vai preencher e vai indicar o Paulo, ó, você é empreendedor aqui, a partir daqui, sim. da terceira etapa, você vai para frente. Agora, eu não É. sei como que vai fazer, se ele vai deixar tudo liberado e como que eu vou montar essa questão no Trello. Então, eu teria que montar, vamos supor que a Grazi é investidora, eu estou todo endividado, ele é empreendedor, então tem que montar todas as fases. Vou ter que montar vários Trellos ainda em cima disso. Por isso que, inicialmente, eu falei, cara, vamos fazer os 21 dias, é o que a gente consegue visualizar agora. Lá no final, quando ele liberar, a gente vê o que a gente faz. Ou se não faz, não sei como que vai ser. Você que já conhece o Pablo há mais tempo, eu conheço há um ano e pouco, vai fazer 2 anos. Eu já fiz outros programas dele, PLD, aquele da riqueza, já fiz alguns. E aí, fiz o pior ano também. Esse ano eu não entrei no pior ano e não quis entrar no milho. Mas pelo que vocês estão falando aí, parece que a entrega está diferenciada dessa vez. Bastante. Vale a pena entrar. Vale a pena, Vale. até porque dentro da Vale a plataforma, pena entrar. Deixa eu fazer a propaganda. Pega o link do Leandro. né, já pega o meu link lá. Tá? Hum. Né? Estou fazendo propaganda. Eu não passei do Reginaldo, porque o Reginaldo já mexe com grana demais lá. Pega meu link lá, já segue o conselho do Paulo, vamos pra cima. Vale a pena porque, além do conteúdo estar diferenciado, do piorando, porque muita gente falou, mais um piorando, né? Eu vi muita gente falando isso. Aham. Está diferenciado realmente a entrega. Dentro da plataforma tem algumas coisas que ele nunca entregou. Por exemplo, tem curso lá de como você construir uma mentoria que não tem no Piorando. Tem alguns cursos de bônus lá que ele não tinha no Piorando. Por exemplo, um de palestra que eu estava fazendo, de oratória, que eu queria muito fazer esse curso de oratória do Pablo. Faz muito tempo que eu estou de olho nele. Sempre fica lá no Piorando com cadeadinho. Eu nunca comprei, mas esse ano liberou. Então, tem algumas outras coisas diferenciadas lá que dá para você aproveitar, além, né, da estrutura do Minions. Tá. Eu vou te chamar depois Vai que acabar a reunião, eu conseguir. te chamo. Fechou. Aí, Paulão, brigadão, hein? Tamo junto. Já, não, já é, já é. Mas depois eu quero a minha metadinha, mas não tem Não, problema a nenhum. gente faz um churrasco. Estou brincando. É um churrasco Eu online. sou, eu sou grato aí pela tua atuação. A gente Tem faz um churrasco bordado muito online, da eu minha mando uma vida. foto de uma carne. Beleza, pessoal? Acho que por hoje, 2 horinhas aí já deu. Vamos assistir, ver o Corinthians perder aqui. Esse Ginaldo vai ficar bravo lá. Aqui é Quanto é Cruzeirão que foi, cabuloso, mano. quanto é que foi o resultado do Palmeiras ontem? Nem sei, cara. Empatou. Patrou? Então jogou. É É, porque quer Aqui é dizer, agora Cruzeirão se. cabuloso. começou É? falando de futebol, vai terminar falando de Aqui é futebol. Cruzeirão cabuloso, mano. Ixi, tá lascado também. É o outro que tá lascado. É isso aí, Até 6 pessoal. horas. Reginaldo, faz uma oração pra gente aí, tem coragem? Pode falar se você quiser falar alguma coisa antes. Ah, não, falar não. Vamos lá, Faz vamos orar. uma oração para finalizar. Ó, nem a Mayra chegou aqui. A gente já está É, finalizando, tá, Mayra? A gente começou às 15 horas. Vou finalizar aqui, mas já agradeço a sua participação também. Chegou Chegou na no hora da finalzinho. oração, hein? Coisa Chegou na hora boa. da oração, pegar a benção. Vamos lá. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando as mães, as nossas mães, as mães do grupo aqui.
Te peço, Senhor, venha continuar abrindo a nossa mente, Senhor, para que a gente possa aprender cada dia mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a sabedoria que vem do alto, ela possa vir sobre nossas vidas e que nós possamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e te louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão, Reginaldo. Grazi, feliz Dia das Mães. A gente não falou sobre isso. Ah, Maida, não feliz sei Dia se ela é das mãe. Mães. Se for feliz Dia das Mães. Deus abençoe a vida de vocês aí, nesse dia e Obrigada. sempre, né? Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Obrigada. Até amanhã, às 19. Tamo junto aí. Valeu! Tchau, Alô, tchau. Fica com valeu. Deus. Tchau, obrigado.